Será que a gente vai conseguir controlar uma inteligência artificial que é mais inteligente que a gente, que possa se tornar mais inteligente que a gente? Se a inteligência, essa é uma super inteligência criativa, o problema não é ela ser lógica e como ela funciona. Eu acredito que o problema, eu e outras pessoas também, acreditamos que o problema seja que ela talvez seja criativa demais, criativa demais, persuasiva demais, que nos encante demais. Eu acredito que o motivo pelo qual as pessoas não gostam de inteligência artificial e são contra a inteligência artificial ainda é um motivo muito errado. Tem uma fábula no livro A Superinteligência, do Nick Bostrom, que é a fábula da coruja e dos pardais. É basicamente uns pardais ali vivendo a sua vida de boa ali, tranquilos, até que um dos pardais apresenta uma ideia. E se a gente tivesse uma coruja com a gente para ajudar na nossa vida, no nosso dia a dia com os predadores, para tornar a nossa vida mais fácil, mais simples, ajudar a gente. E aí a maioria dos pardais acha uma ideia legal, é uma ideia interessante, porém alguns dos pardais no início já ficam meio receosos, olha, mas a coruja, ela come pardais. Então vem a sugestão, olha, mas a gente pode criar uma coruja desde um ovo, né? A gente encontrar um ovo e criar a coruja com a gente, né, desde sempre, a gente consegue controlar e entender. E a partir daí vão surgindo algumas problematizações e soluções vão surgindo também a respeito dessas objeções. Eu encontrei aqui a fábula dos pardais para relembrar, e uma das objeções, né, desse pardal e a solução que ele traz, por que a gente não estuda primeiro, tenta entender como funciona uma coruja para poder entender ela, trabalhar com ela, de certa forma controlar ela, porque de fato a coruja é mais forte que a gente, é mais inteligente que a gente em alguns pontos, e ela come pardais, né? E logo, como eu disse, eles perceberam uma função muito difícil, e é realmente mais fácil sair à busca de um ovo, é mais fácil achar um ovo. Então esse pardal que foi contra essa ideia ficou com alguns outros pardais, enquanto os outros foram em busca de um ovo. E esses que ficaram para trás começaram a estudar e também logo perceberam que realmente era muito difícil, mais difícil do que imaginavam, principalmente porque eles não tinham uma coruja ali. Não sei se ficou claro, né? Mas a coruja aqui no caso seria representando aqui poderia ser representada como uma inteligência artificial. E aí eu vou explicar por quê. Uma coisa que eu gosto sempre de lembrar e tá sempre nos meus assuntos com os meus amigos, minhas amigas, é o quanto a espécie humana, o ser humano, é insignificante no sentido de uma análise de uma escala do tempo geológico. O que seria uma escala do tempo geológico, né? É isso daqui. O ser humano, ele é mínimo, sabe? Tipo, a nossa espécie, né, humana, nós temos um domínio do planeta Terra em razão, principalmente, do quê? O que faz com que a espécie humana tenha o domínio sobre as outras espécies, sobre os recursos naturais e tudo do planeta Terra, e também vem destruindo, né, ela. É a nossa inteligência. Essa nossa inteligência fez com que nós tivéssemos o domínio. Então começou ali com um simples quebrar de pedra.
descobrir e foi desenvolvendo. E a nossa inteligência também foi desenvolvendo e se desenvolve cada vez mais. E a nossa inteligência é o que faz com que nós tenhamos domínio, que a nossa espécie prevaleça sobre as outras no planeta Terra. Imaginando nós como pardais aqui, vamos criar uma inteligência que tem uma capacidade de se desenvolver e ultrapassar a nossa inteligência. Vão ter pardais, vão ter pessoas que a gente consegue controlar, a gente consegue ter acesso, entender, mas os especialistas, as pessoas que estudam isso a fundo, nessa obra ele explica com detalhes, tem referências, quem quiser aprofundar, aqui eu vou dar bem um básico, um resumo. A nossa inteligência do ser humano, ela evolui muito, assim como foi percebido também essa inteligência artificial. E tem algumas coisas, alguns experimentos que está descrito nesse livro, que eles perceberam também uma evolução, algumas funções e respostas da inteligência artificial que eles não conseguem compreender, já estão no início, assim. Se não me engano, teve um experimento com xadrez há algumas boas décadas atrás. Mas o que importa, o que eu quero dizer aqui, é que essa inteligência evolui e algumas vezes o ser humano, nós, não conseguimos entender. Assim como os pardais não vão conseguir entender exatamente como funciona uma coruja a ponto de controlar. E a questão é, nós estamos alimentando cada dia mais, né, essas inteligências artificiais e o receio que eu disse no começo do vídeo, tipo, as pessoas temem muito a inteligência artificial e as inteligências e as ferramentas, né, oriundas delas para o nosso dia a dia, para facilitar ou não. Eu não sou hipócrita, eu tenho consciência, facilita sim, assim como os pardais teriam uma facilidade, uma coruja ali, porém a gente tem um risco não tão próximo quanto do pardal, que é mais fácil, mas a gente tem um risco a longo prazo também de que essa inteligência fuja ao nosso controle. Esse controle, né, que a gente já vê se perdendo em artes, por exemplo, na arte, pequeno ainda. As pessoas problematizam muito e tal, ok, mas assim, ainda é pequeno perto do que pode ser feito. Por exemplo, tá criando sem autoria, não tem o crédito, não tem alma nesse trabalho. Isso ainda é muito pequeno perto da capacidade dela, né? Esse controle, esse poder que ela pode ter. Ela pode evoluir a ponto da gente não ter tanto controle, mas qual seria o principal problema? Vários, podem ser vários, tem várias suposições. Nesse livro aborda todas elas também, muitas delas, mas o fato principal é que, de novo, nossa espécie tem um domínio no planeta Terra graças à nossa inteligência. E alguns vão dizer, somos inteligentes? Nós temos uma capacidade ali e ela se desenvolve, assim como uma inteligência artificial que também vem se desenvolvendo. E o risco maior, concluindo aqui, é se essa inteligência artificial superar a inteligência do ser humano. Bom, tinha muito tempo que eu não aparecia aqui, eu estava com vontade de falar sobre esse assunto já há muito tempo, mas aí eu fico enrolando e querendo um vídeo muito grande, mas enfim, tá aqui a minha contribuição. Se vocês gostaram desse tipo de assunto e têm interesse e gostariam que eu aprofundasse mais, comenta aqui embaixo, me dá a sua opinião. Esse livro, eu acho que ele tem físico para comprar por R$500, tem online também, por um valor bem mais barato, mas eu achei também para uma leitura online, que é quando eu tô lendo. Eu não acredito que você chegou até aqui e não curtiu e nem se inscreveu no meu canal. Por favor, se inscreva no meu canal. E eu te convido também a conhecer meu Instagram, onde eu tô começando a trabalhar há um ano mais com tatuagens em Belo Horizonte, então você está convidado a conhecer o meu trabalho como tatuagem lá. É isso, obrigado por assistir o vídeo.